Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa Papo de Massoterapeuta. Aqui, a Laide Carvalho, e eu tenho como missão aliviar dores, promover saúde, qualidade de vida, bem-estar, permitir que pessoas vivam bem. E tenho como missão também guiar outros profissionais que querem viver esse caminho de transformação através dessa carreira maravilhosa, promissora que é a massoterapia. E aqui no nosso programa nós discutimos estratégias que ajudam você a fazer uma renda extra de R$ 5.000 mensais, aliviando dores com massagem terapêutica de alta demanda. E quando eu falo sobre essa alta demanda, não precisa ser nenhum especialista, nenhum pesquisador para entender como que está hoje, né, a vida da população. Muito corrida, muito trabalho, muito cansaço, muito estresse, muita ansiedade, e tudo isso vai causando inúmeras dores no corpo. E essas dores podem ser aliviadas com massagem terapêutica ou, né, a terapia alternativa. Só que existe um número muito grande de pessoas que precisam desse tipo de serviço, mas poucos profissionais habilitados, altamente preparados para solucionar esse problema. A maioria dos profissionais hoje, eles estão caminhando para as massagens estéticas, né, por acreditar que dá mais resultado, talvez seja mais fácil conseguir público. Ao contrário, né, as massagens terapêuticas, existe um número maior de pessoas procurando por esse serviço e poucos profissionais que estão capacitados a realizar esse tipo de massagem. E são as massagens mais bem pagas, as massagens que têm um alto preço. Por isso, o profissional que se especializa em massagem terapêutica de alta demanda são os profissionais mais bem remunerados do mercado. E se você está iniciando agora na massoterapia e está aí buscando uma forma de encurtar, né, esse processo para que ele seja menos doloroso, está aqui uma oportunidade. Se inscreva no nosso canal, porque aqui diariamente nós temos conteúdos para ajudar você a alavancar a sua carreira profissional. E se você já é um profissional, né, maduro, você também precisa se atualizar, precisa estar informado. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e já deixa o seu like. E, sem mais delongas, vamos para a nossa palavra de fé. Eu falo sempre isso: acredito em Deus, acredito na palavra de Deus, acredito nos direcionamentos e temos como nossa palavra de fé, nossa palavra de direção: seja forte e corajoso. Palavra que Deus disse para Josué, né, que iria passar por um momento de dificuldade, mas que ele tivesse força e coragem para poder vencer. E o mesmo eu falo para você: tenha força e coragem, você vai vencer, você é forte, Deus está com você e tudo vai dar certo. E o nosso tema de hoje é como vencer a insegurança no início da sua carreira como massoterapeuta. Você terminou o seu curso, você está pronta, mas de repente bate aquele medo, aquela insegurança e você dá uma paralisada e começa a pensar: e se eu não der conta? Será que o cliente vai gostar? E se eu não souber resolver o problema do cliente? E se você se identificou com isso, calma, que você não está sozinha nessa. É muito comum esse medo, essa insegurança no início da carreira. Muitas profissionais passam por isso. Eu passei por isso. Eu venci esse medo. E aqui eu vou te mostrar como você vencer esse medo e ter confiança no seu trabalho. Tá pronta para isso? Então, vem comigo e vamos nessa. Olha só, o primeiro caminho, né, o primeiro passo que você deve iniciar quando termina ali o seu curso, quando você já está apta a exercer a sua função, é praticar. Quanto mais você pratica, mais habilidade, mais confiança você vai ter. A insegurança, na maioria das vezes, ela vem por falta de quê? De experiência. E a melhor coisa para você adquirir, para você ampliar a sua
Experiência é você praticar. Massoterapia é prática, é pegada, é colocar a mão na massa. E não tem como você desenvolver essa habilidade se você não colocar a mão na massa. E aí, de repente, você pode estar com esse medo já de partir para o campo de ação, de começar a captar clientes e ter medo de não conseguir solucionar o problema dos seus clientes. Então, você vai precisar desenvolver algumas estratégias, qual eu vou te falar aqui agora. A primeira coisa é você começar a atender amigos e familiares. É muito tranquilo, né, para você atender essas pessoas, porque você pode explicar de forma simples, clara, que você está começando, que você está buscando desenvolver a sua experiência e que você gostaria de contar com ajuda, né, que eles te dessem o feedback de como está o seu atendimento, sobre o que você precisa melhorar, sobre um direcionamento para que você aprofunde a sua experiência. E eu tenho certeza que aplicando em um amigo, em um parente, isso se torna muito mais fácil. Quando eu comecei, eu fiz o curso no sábado e no domingo. No domingo à noite, quando eu cheguei em casa, eu já queria mostrar, né, para minha família que eu tinha aprendido a trabalhar com massagem e eu também estava buscando fixar as manobras, os movimentos que eu tinha aprendido no curso durante o final de semana. E ali eu fui aplicando cada passo, cada movimento com tranquilidade, né, com a oportunidade de adequar a pressão da mão, de poder apalpar melhor cada região ali do corpo e entender, né, o que a pessoa que estava na maca ali estava sentindo, porque a gente podia, né, conversar, comunicar de forma mais clara. E depois eu comecei também com as minhas amigas. Com as minhas amigas, eu tinha, na verdade, o intuito de vender para elas, né? Mas as minhas amigas não tinham o poder aquisitivo, né, que pudesse realmente pagar por massagem, então ficou basicamente em sessões experimentais. Só que foi muito bacana, porque eu pude, através disso, desenvolver a minha experiência, apalpar, colocar em prática tudo aquilo que eu sabia, mas eu não tinha muita habilidade para solucionar. Mas o primeiro pacote que eu vendi foi para uma amiga, sim. E para te falar a verdade, até para atender essa amiga que pagou por esse serviço, eu confesso que ali a primeira, segunda, até a terceira sessão, eu tinha um pouco de insegurança, medo de não estar entregando aquilo que realmente ela esperava, né? Medo de não conseguir entregar resultado, mas depois eu entendi que quem domina a técnica sou eu, quem sabe o que é certo, o que é errado sou eu, o cliente está ali na maca, ele não tem esse conhecimento, né, do que é certo e errado. É lógico que você não vai exagerar e fazer algo fora, né, do que é padrão, mas aquilo que você fizer, ele vai achar que está certo. E mesmo que você fizer algo errado, não corre nenhum risco, né, sobre a vida da pessoa. Então, a primeira forma de você vencer a insegurança é você praticar, praticar, praticar. Quanto mais você praticar, mais habilidade você irá desenvolver. Então, você já manda mensagem para um amigo, para uma amiga, para o irmão, para um tio, para qualquer pessoa, para você colocar a mão na massa. E simular atendimentos, conversas. Gente, pode ir até para o espelho, né? É uma boa alternativa. Se você, de repente, fica tímido, fica com vergonha de conversar com alguém, você vai para o espelho e começa a simular um atendimento, explicando para aquela pessoa que estará ali na maca o que é a massagem, quais os seus benefícios, as contraindicações, explicando o que está sendo feito, pedindo um feedback. É uma forma de você desenvolver a sua fala e de você desenvolver a sua conexão com o seu cliente. Você pode escrever num papel, você pode gravar um áudio. O que você tem que fazer é praticar para romper esse medo e para quebrar essa barreira e ter a confiança que você tanto almeja para ser uma profissional reconhecida.
E com o passar do tempo, você vai perceber que você sabe muito mais do que você imagina. Hoje, né, às vezes eu tenho essa percepção, eu falo, caramba, eu sei muito mais do que eu imagino quando eu vou falar, quando eu vou explicar para alguém, né? Eu começo a desenvolver um raciocínio ao qual eu fico impressionada com o nível de conhecimento que eu tenho. Por quê? A prática no dia a dia, né? A repetição leva à perfeição. Conhecimento é poder. Estude sempre. Se eu te contar que eu estudo até hoje, você acredita? Eu estudo sim, gosto muito. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo que preciso estudar, mais eu percebo que preciso aprender coisas novas. Olha só, muitas massoterapeutas iniciantes sentem medo porque acham que não sabem o suficiente. A solução é estudar e se atualizar sempre. Ah, mas eu vou estudar o quê? Trabalhamos com o corpo humano. Eu falo que é uma máquina muito complexa e tem vários sistemas e esses sistemas precisam estar tudo muito bem para poder funcionar. Então, o que que o massoterapeuta deve estudar? Fisiologia e anatomia. Estudar músculos, origem, inserção, ação, sistema nervoso, sistema esquelético, sistema linfático, sistema circulatório, e estudar de forma aprofundada sobre o corpo humano. E tá vendo por que que eu bato sempre na tecla de que quando você escolhe uma área específica da massoterapia, se torna muito mais fácil para você aprofundar os seus conhecimentos, para você se tornar uma pessoa expert, especialista nesse assunto. A fisiologia, estudar como tudo acontece dentro do corpo, como a massagem beneficia o corpo. E faça cursos complementares. É muito importante que você esteja se atualizando. Por exemplo, na massoterapia, a gente aprende, né, nos cursos, o profissional ele aprende ali a fazer massagem, aprende a técnicas de massagem, mas geralmente ele não aprende como fazer o marketing, ele não aprende como comunicar, ele não aprende como vender, e tudo isso são cursos extras que você deve fazer para alavancar a sua carreira como profissional. Isso vai acelerar o seu crescimento como um massoterapeuta. E sempre que você está em busca de novos conhecimentos, isso vai te dando mais autoridade. Isso vai te dando muito mais confiança, porque você passa a mostrar para as pessoas que você está investindo em conhecimento para solucionar o problema delas. E isso vai fazer com que as pessoas te valorizem cada vez mais. É muito importante que os clientes, além de buscar um preço de um serviço, eles entendam também que esse serviço tem um valor agregado. E quando você, né, está buscando conhecimentos, automaticamente você se sente na obrigação de se posicionar e aí, consequentemente, de melhorar o preço do seu serviço. Aprenda técnicas novas. É importante que você aprimore sempre o seu conhecimento em técnicas. Para quê? Para solucionar o problema do seu cliente com menos esforço físico. Eu falo sempre isso. Quanto mais eu conheço sobre quanto mais eu conheço sobre a necessidade do meu cliente, mais fácil fica eu solucionar o problema dele. E quanto mais ferramentas eu obtiver, menos recurso físico eu vou precisar utilizar para solucionar o problema do seu cliente. E o que eu vejo muito são profissionais que fizeram, tá, um curso no início aí da carreira e não se atualizaram mais. Eu falo sempre que a massoterapia, ela existe há mais de 5.000 anos, mas de lá para cá, muitas coisas foram se atualizando, se aperfeiçoando e
Ainda mais a necessidade do cliente hoje, ela mudou muito. Então, quando você busca técnicas novas, ferramentas novas, você não será pego de surpresa na hora que o cliente chegar com um determinado problema, com uma determinada queixa. Você estará preparado, você estará preparada, apta a solucionar aquele problema. Busque um mentor ou uma referência na área. É muito importante você buscar alguém em que você possa se espelhar, em que você possa acompanhar e ver as tendências e até buscar informações, acompanhamento, aconselhamento, né? E cá estou eu, Alaide Carvalho, para te direcionar, para dizer para você qual o caminho mais curto, para te dar dicas, te dar estratégias para tornar o seu caminho, né, em construção ao seu sucesso profissional, que ele ocorra de forma mais leve. Quanto mais conhecimento você tiver, mais confiança você vai sentir no seu trabalho, tá? Então, você precisa continuar estudando, precisa continuar buscando conhecimento, para quê? Para que isso te dê muito mais confiança, para que isso te dê muito mais autoridade na hora de você executar a sua função como massoterapeuta. Conhecimento é poder, estude sempre. Pare de se comparar com outros profissionais. Você pode estar se comparando com massoterapeutas que já têm anos de experiência. Isso é injusto com você. Isso aconteceu comigo. Quando eu iniciei, julho de 2019, eu acho que foi isso, se não me falha a memória. Fiz o primeiro curso, aí comecei a trabalhar, e aí via outros profissionais. E aquilo que eu via os profissionais fazer, eu achava que era melhor do que aquilo que eu fazia, aquilo que eu tinha aprendido. E eu comecei a fazer algumas comparações e por algumas vezes eu estava duvidando da minha capacidade, duvidando de que a minha técnica era boa e de que eu iria conseguir ter sucesso na carreira profissional. E por algumas vezes eu cheguei até ir a alguns profissionais pedir ajuda, né, no intuito de estar ali próximo, de estar ali assistindo atendimentos para ver se eu conseguia pegar alguma coisa, porque eu achava que o que eu sabia não era suficiente. A pressão da mão, a destreza no movimento, só que eu dei com os burros na água, né? Com os burros na água, porque alguns profissionais tinham medo, tinham insegurança de achar que eu queria, né, pegar ali a técnica deles. Não era nada disso. Eu só queria ter segurança, só queria ter confiança, queria estar próximo de alguém, né, para poder me sentir mais segura. Ao invés de se comparar com esses profissionais, use eles como inspiração. Lembre-se que eles também já foram iniciantes um dia, né? E venceram todo esse processo. Então, ao invés de ficar se comparando, use eles como inspiração e veja que começaram há muito mais tempo, né? Do que você. Já estão nessa estrada aí há mais tempo, já passaram por esse processo de medo, já venceram essa insegurança e já estão seguros de si. Entenda que isso é um processo e a depender das ações que você fizer durante esse processo, você pode ter certeza que ele vai passar de forma mais leve e você vai conseguir vencer essa insegurança. Aprenda a se comunicar com segurança. Às vezes, o que faz um cliente confiar em você não é só a sua técnica, mas a forma como você se comunica. E aí entra aquela questão que eu falei lá no primeiro tópico, tá? Não, na verdade, no segundo tópico, que é sobre conhecimento, a importância de você estar buscando sempre conhecimento. Para quê? Para você aprender a se comunicar. Precisamos comunicar com os nossos clientes
de forma simples, clara e objetiva. Eu preciso entender um conceito e transmitir para o meu cliente de forma clara. É diferente eu falar para um massoterapeuta de uma forma técnica, específica, estratégica, dentro do que é, né, a nossa comunicação, do que eu pegar uma informação e levar ela para o meu cliente. Por isso, é importante que eu aprenda de verdade para que a minha interpretação ela seja clara, muito específica e muito objetiva para o meu cliente. E como que eu posso fazer isso? Fale com clareza sobre o seu trabalho e sobre os benefícios da massagem. É muito importante essa questão da comunicação em ser clara e objetiva. Não basta apenas falar sobre a massagem relaxante, a massagem terapêutica, a massagem modeladora, a massagem para os pés. Eu preciso falar sobre o que ela oferece. Quais são os principais benefícios? A pessoa, quando busca uma massagem, ela não quer só a massagem, ela está muito mais interessada naquilo que a massagem proporciona. E é essa comunicação que vai gerar interesse no meu cliente. Então, é sobre isso que eu preciso comunicar, sobre os benefícios. E eu preciso ter essa comunicação direta, de forma clara e objetiva, porém atrativa. Como eu vejo profissionais que às vezes cometem erros gravíssimos, né, ao tentar vender apenas a massagem e usando como principal estratégia a promoção, o preço baixo. Tem sim clientes que buscam apenas preço, mas tem clientes que buscam soluções. E aquele cliente que vem pelo preço baixo, quando outro profissional oferecer um preço baixo, ele vai embora e aí você vai ficar a ver navios, vai ter que abaixar ainda mais o seu preço. Não, isso não é justo com você. Então, aprenda a se comunicar falando os benefícios da sua massagem, falando com clareza sobre o que o seu trabalho resolve. Explique o que você vai fazer antes de começar a sessão. Por isso, é muito importante você ter uma ficha de anamnese muito bem detalhada, com riqueza de detalhes, onde você vai conhecer muito bem sobre o seu cliente, sobre a necessidade dele, ele vai te informar ali naquela ficha. E diante daquelas informações é onde você vai explicar para ele o que vai ser feito durante a massagem e o que precisa ser feito depois da massagem, e já deixando traçado e organizado as próximas sessões. Tire as dúvidas do cliente com paciência e conhecimento. Se você tiver um conhecimento raso, vai se tornar muito difícil você tirar as dúvidas do seu cliente. Por isso é importante que você tenha conhecimento aprofundado, conhecimento específico. E aonde eu bato mais uma vez na tecla de você escolher uma área específica da massoterapia para você se especializar. Eu não estou dizendo que você não pode aprender várias técnicas, mas para você ser excelente, você deve sim escolher uma técnica. Quando você transmite segurança na fala, o cliente sente confiança no seu trabalho. Então, até o seu tom de voz, você precisa tomar cuidado na hora de falar para o seu cliente. Não ficar gaguejando, com medo, com a voz trêmula. Isso vai acontecer se você não tiver conhecimento, se você não tiver clareza naquilo que você estiver falando. Por isso é importante que você estude, que você pratique, que você aprofunde o seu conhecimento. Comece a se posicionar como um
profissional. Eu sempre vou bater nessa tecla, né? Dentro da construção do sucesso da carreira profissional como massoterapeuta, o posicionamento ele é parte essencial, ele é parte fundamental. Se você não se vê como uma profissional qualificada, o cliente também não vai ver. Por isso, comece a se posicionar de forma certa. Em todos os aspectos, você precisa ter esse posicionamento. Quando eu estava preparando essa aula, eu estava lembrando de todos os alunos, né, que passaram pela minha mão, e eu estava fazendo uma comparação sobre aqueles que se posicionaram em todos os aspectos, o nível que eles estão hoje e sobre aqueles que não se posicionaram aonde eles estão hoje. Eu tenho alunos que começaram há 3 anos atrás e hoje já estão preparando o workshop, já vão ensinar outros profissionais. E eu tenho alunos que ainda estão cobrando aí 50, 60 reais por sessão para poder conseguir cliente no mercado. Então, a falta de posicionamento vai deixar você desnivelado dos demais profissionais. Tenha um espaço organizado e limpo para atender. Não é que seja um espaço luxuoso, mas que tenha organização e que seja limpo, que o cliente se sinta bem, que ele se sinta à vontade, que ele se sinta seguro e que ele possa relaxar nesse ambiente. Use roupas adequadas e tenha uma apresentação profissional. É importantíssimo que você se mostre como um profissional, desde a sua comunicação, como a sua apresentação. Não é obrigatório utilizar um jaleco, mas também você não vai usar uma roupa do seu dia a dia. Pode padronizar uma camisetinha, né, com a sua logomarca, com o nome, com seu nome, massoterapeuta fulano de tal, mas porém que você esteja com a sua apresentação pessoal de um profissional, de uma pessoa que realmente, né, é um profissional, independente de cor, jaleco, camiseta, scrub, o que seja. A sua apresentação pessoal tem que estar de acordo com aquilo que você faz. Unhas pequenas. Olha só, as minhas unhas estão bem feitinhas, porém elas estão curtinhas. Eu, pelo menos, a Laide, eu não consigo fazer massagem com as minhas unhas grandes. Eu sinto que incomoda, eu sinto que machuca o meu cliente e eu prefiro estar com as unhas curtinhas, nada de unha, né, grande, porque vai passar um pouco de insegurança, né? E você pode até machucar o seu cliente. Defina seus preços com clareza e pare de cobrar barato por medo. É muito grave, né? Quanto mais você agir como um profissional, mais as pessoas vão te enxergar dessa forma. Até na hora de você cobrar, né, o preço, se você cobrar barato demais, as pessoas têm em mente, né, que aquilo que é muito barato não é bom, aquilo que é barato não presta. Então, se você de repente não assume essa postura de profissional, as pessoas também não vão te ver assim. E isso vai trazer para você dúvida, insegurança, incerteza e você não vai se destacar como uma profissional. Aceite que a insegurança faz parte do processo. Não sentir ou não pensar que você é uma fracassada. Se você está começando agora e se de repente você ainda não conseguiu clientes, se você ainda tem aquele medo, aquele receio de não entregar resultado. Isso faz parte do processo. O que não pode é isso te paralisar. Ninguém começa uma nova carreira sem sentir medo. O medo, ele existe sim em qualquer área, em qualquer pessoa, é muito comum. O que diferencia quem tem sucesso de quem desiste é a ação. Então, se você quer ter sucesso, as suas ações é que vai definir aonde você irá chegar. A partir do momento que você decide praticar,
que você decide ter conhecimento, que você decide se posicionar, se especializar, você pode ter certeza que você vai se diferenciar e você vai vencer esse medo. Se permita crescer, aprender com os erros e a melhorar a cada dia. Com o tempo, a insegurança vai se transformar em confiança. E aí existe, né, esse processo que precisa ser vencido e é o quê? É o tempo. Mas há quanto tempo, né, pode durar esse processo de medo, de insegurança? Isso vai depender das ações que você irá tomar, né? O que você vai fazer para vencer? Você vai praticar? Você vai aprofundar os seus conhecimentos? Você vai se posicionar? Você vai aprender a se comunicar, a parar de se comparar com os outros profissionais? Fazendo isso, você pode ter certeza que o medo, a insegurança, a incerteza vai sair de vez do seu caminho e em pouco tempo, tá? De formação, de construção, você vai ser um profissional que vai se sentir seguro. Se você está começando agora, saiba que a insegurança é normal, mas ela não pode te impedir de crescer. Você precisa ter ações para vencer essa insegurança. O mais importante é dar o primeiro passo e seguir em frente. Gente, então, é isso. Me conta aqui nos comentários qual dessas dicas mais faz sentido para você. O que você acha que colocando em prática vai solucionar esse problema para você de medo, de insegurança, de desconfiança? Eu quero ouvir o que você está pensando. Isso já é uma forma, tá, de você começar a se expressar, vencer o medo, vencer a insegurança. E chegamos no final de mais uma aula e é muito bom estar aqui podendo levar esse conhecimento para você, permitir que você cresça, que você tenha sucesso na sua carreira como um massoterapeuta. Tchau, tchau e até a próxima.